O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus abençoe. Essa caricatura, essa visão distorcida, deplorável, ridícula, patética, que formaram do Espírito Santo, em boa parte, é culpa do movimento carismático. Essa coisa circense, essa coisa vulgar, carnal, pirotécnica, com o nome de Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é criação de mentes corruptas, depravadas, sensuais, gananciosas, que fizeram da terceira pessoa da Trindade esse monstro que a igreja carismática apresenta. Esse movimento carismático tem atribuído ao Espírito Santo palavras, milagres, sonhos e visões, e manifestações que nunca foram produzidas por ele. Esse movimento atribui palavras que ele falou, quando ele não falou, milagres que ele operou, quando ele não operou, unções que ele derramou, são atribuídas a ele, quando ele não derramou, sonhos e visões forâneas, falsas, mentirosas, faladas em nome do Espírito Santo, as quais ele não deu, manifestações, atribuem a eles manifestações produzidas por ele, quando ele não produziu a maior parte delas. Muita coisa esse movimento atribui ao Espírito Santo, uma vez que não é obra dele. Isso que você vê, irmãos, essa coisa horrorosa, essas unções, unção do riso, cair no poder, imitar animais, emitir sinais sonoros estranhos, êxtase, transe, manifestações que levam o homem ao ridículo, arrebatamento de sentidos. Isso não é obra do Espírito Santo, e não está falando alguém aqui que não crê. As pessoas nos veem pregar e dizem, ele não crê no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. É claro que eu creio, só que eu creio conforme a revelação bíblica, e não conforme um sonho e uma visão falsa. O movimento carismático roubou a herança da igreja. Quem disse que eles são donos do Espírito Santo? Quem diz que eles decidem quando, como e com quem o Espírito Santo age? É a Escritura que decide, é a Escritura que trouxe a revelação de quem ele é, como ele age, em quem ele age, quando ele age, seus limites. E a visão que você tem do Espírito Santo hoje é falsa. Vamos então aprender um pouco do Espírito Santo, uma visão geral. Depois eu vou colocar as 3 principais funções do Espírito Santo. Vamos aprender um pouco do Espírito Santo sob uma visão geral. Primeiro, o Espírito Santo não é uma energia impessoal. Por incrível que pareça, muitos crentes acham que o Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é uma fumaça, o Espírito Santo é quando a terceira vértebra arrepia, o Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é uma energia, o Espírito Santo é um poder, o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo não é uma energia impessoal, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é uma força que sai de Deus. O Espírito Santo é divino, o Espírito Santo é pessoal, o Espírito Santo é um membro da Trindade, o Espírito Santo é Deus. Primeira coisa que você tem que pensar, irmão, quando se dirigir ao Espírito Santo, ler sobre o Espírito Santo, pregar sobre o Espírito Santo, orar pelo Espírito Santo e orar ao Espírito Santo. Ele não é uma energia, nem uma força impessoal, não é uma fumaça, não é um poder.
O Espírito Santo é divino, é pessoal, é um membro da Trindade. Primeiro, o Espírito Santo tem personalidade. O Espírito Santo tem personalidade. O que é isso? O Espírito Santo é uma pessoa. Sabe disso? O Espírito Santo é uma pessoa. O que quer dizer ser pessoa? Ser pessoa significa ter pensamentos, sentimentos e vontade. Pelo menos 3 coisas. Ser pessoa significa ter pensamentos, sentimentos e vontade. O Espírito Santo, como pessoa, pensa, sente e tem vontade. Ele tem sentimentos, pensamentos e vontade. Primeiro, o Espírito Santo tem pensamento. 1 Coríntios 2,11, o Espírito Santo distribui os dons como quer, como pensa. Ele decide, ele elabora. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Espírito Santo processa, interage, pensa, e faz aqui no caso dos Coríntios, distribui os dons conforme ele decide, conforme ele pensa. Segundo, o Espírito Santo tem sentimentos. Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Assim como o Pai ama, o Espírito Santo ama. Assim como o Filho ama, o Espírito Santo ama. O Espírito Santo ama pecadores. O Espírito Santo ama as almas. O Espírito Santo tem sentimentos. A maior prova disso é Efésios 4,30. Ele pode ser entristecido. Paulo, escrevendo aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fosse selado para o dia da redenção. O Espírito Santo pode ser entristecido, porque ele é uma pessoa distinta. Você pode entristecer o Espírito. Qual a última vez que você pediu perdão por ter entristecido o Espírito Santo? Qual a última vez que você estava fazendo uma coisa levando em conta, isso vai entristecer o Espírito Santo? E como eu entristeço o Espírito Santo? Pecando, desobedecendo a palavra de Deus, me rebelando contra o Senhor, sendo um mau marido, mentindo, usando o meu dinheiro de modo injusto, desonesto. Isso entristece a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem sentimentos. Por que ele tem sentimento? Porque ele é uma pessoa, ele não é uma força impessoal. Terceiro, o Espírito Santo tem vontade própria. E aquele que examina os corações sabe qual é a vontade do Espírito. Romanos 8, 29. Atos 13:2, apartai Saulo e Barnabé, disse o Espírito Santo, apartai Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Quem apartou? Quem escolheu Saulo e Barnabé? Aquele que tem livre escolha, o Espírito Santo, aquele que tem vontade, tem desejo. O Espírito Santo tem pensamentos, ele pensa, processa, distingue, infere. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos, sente dores, entristece, geme e tem vontade. O Espírito Santo não é uma força pessoal. O Espírito Santo tem personalidade, é uma pessoa. Segundo, o Espírito Santo é divino. O que fazem com o Espírito Santo hoje é rebaixar, dão muita ênfase no Pai e no Filho. O Espírito Santo parece que é uma coisinha assim, só para um momento de frenesi, de êxtase. O Espírito Santo é aquela coisinha, aquele perfume, o Espírito Santo é aquele barulhinho, o Espírito Santo é aquele arrepio, o Espírito Santo é os decibéis. O Espírito Santo é divino. O que significa? O Espírito Santo é 100% Deus. O Espírito Santo é Deus, não é menor que o Pai, nem é menor que o Filho. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ninguém é maior que ninguém. O Espírito Santo, a Trindade, Deus é um em essência, 3 em caráter. Ele conhece tudo que Deus conhece, porque Ele é Deus. 1 Coríntios 2:10, porque o Espírito penetra todas as coisas,
até as profundezas de Deus. O que significa? Que o Espírito Santo sabe tudo que Deus sabe. O Espírito Santo conhece tudo que Deus conhece. O Espírito Santo é o único que sonda a mente de Deus, o ser de Deus, o coração de Deus. Ah, por que ele faz isso? Porque ele é Deus. O Espírito Santo é divino. Ananias e Safira mentiram a Deus quando estavam mentindo para ele. Veja o que diz Atos 5, 3, 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Veja, Pedro aqui diz que ele mentiu ao Espírito Santo. E retiveste parte do preço, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava o seu poder. Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Primeiro ele diz que mentiu ao Espírito Santo, agora diz que mentiu a Deus. Por que Pedro faz isso? Porque o Espírito Santo, para quem Ananias e Safira mentiram, é divino, é Deus. E como Deus, o Espírito Santo como Deus, se o Espírito Santo é Deus, deve ser honrado como Deus, deve ser reverenciado como Deus, deve ser respeitado como Deus. E essa geração não tem feito isso com o Espírito Santo. Por acaso, pular, gritar histericamente, rolar e babar, perder os sentidos, sensualidade, depravação, desordem, bagunça, isso reverencia a Deus? Isso honra a Deus? Isso é um modo de respeitar a Deus? Pois as pessoas fazem isso em nome de estarem cheias do Espírito Santo, que é Deus, possuídas pelo Espírito Santo, que é Deus. Se Ele é Deus, Ele merece reverência, louvor, adoração. Pastor, eu posso adorar o Espírito Santo? Pode. Eu posso orar para o Espírito Santo? Pode. Eu posso louvar o Espírito Santo? É claro que pode. O Espírito Santo é Deus, é divino. E nós, como que eu posso acreditar num povo, numa igreja, num pastor, que se diz cheio do Espírito Santo, e não tem reverência, e não o honra, não respeita horário, não tem pudor, não respeita regras nem leis, perda de sentidos, histeria, maluquice, irreverência e carnalidade? Uma vez que esse bendito Espírito deve ser reverenciado. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.